saracoteando nesse carimbó. Olá, tudo bom, galera? Sejam bem-vindos ao podcast Na Proa. É uma satisfação estar com vocês. Vocês já sabem que toda quinta-feira nós nos encontramos aqui neste canal para falar sobre cultura e turismo. Hoje eu estou recebendo aqui meus amigos, já posso chamá-los de amigos, né? Danilo Braque, fazedor de cultura e servidor da Fundação Cultural do Pará. Meu querido Bruno Quirino também, que veio direto de Goiás para Santarém para participar do Festival de Teatro do Tapajós, né, que foi um evento muito bacana que aconteceu na cidade, promovido aí por Elisângela Arelda e uma grande equipe de produção. Para a gente começar essa conversa, primeiro sejam bem-vindos e fale um pouquinho da experiência de vocês. Goiás, mas passando pelo Amapá, esteve próximo da gente, montou uma peça em Macapá que fala sobre a história daquele lugar, um pesquisador e que tenta compreender essa Amazônia. Bruno, quem é você? Nossa, primeiro, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast Na Proa. Eu sou professor, sou diretor, sou ator, desde 92. E no ano de 2019 eu passei no concurso da Universidade Federal do Amapá e fui para o Amapá para conhecer um lugar diferente. Queria sair de Goiás, né? A gente trabalha em Goiás já tem um bom tempo. E eu fui para o Amapá para conhecer. Eu já tinha participado de alguns festivais do Sesc Amapá, tinha participado de alguns eventos na cidade. E aí me encantei pela cidade, fiz o concurso, passei. Fui para lá e me fiz professor da Universidade Federal do Amapá. Só que demorou um pouco para que eu tomasse posse no concurso. Para isso, eu juntei uma galera de cantores amapaenses, que são também atores, a Márcia Fonseca, o Anderson Pantoja e a Adriana Raquel, com dois músicos, que é o Tom Quadros e o Ícaro Bandeira. E aí a gente fez uma pesquisa no livro da Adriana Abreu e no Açaí, o livro do Açaí. E a gente fez um estudo sobre a mitologia caripuna, trabalhando com o mito das Três Palmeiras, que para mim era completamente absorto sobre essa história, né? Então é muito interessante se observar tudo isso, observar o quanto o nosso Brasil é diverso, o quanto cada região traz elementos plásticos, estéticos, sonoros, sabores, cores, e que são bem diferentes em cada região, né? Eu sou goiano, sou ator, sou diretor e quero muito conhecer cada vez mais cada região do Brasil, e a Amazônia cada vez mais me encanta. Tem muita coisa para conhecer aqui na Amazônia, né, Danilo? Com certeza. Danilo, presente, querido. Então, eu sou Danilo Braque, eu sou um artista baiano e paraense que nasceu em São Paulo e derivado de uma diáspora italiana e pernambucana, né? Meu pai é italiano, foge da Segunda Guerra, e minha mãe pernambucana com aquele sonho de São Paulo, né? Então essa diáspora deixa registrada, né, nesse meu corpo tudo que eu sou hoje, né? Esse artista que tem vários atravessamentos. Comecei com uma fotografia com Miguel Chicaoca lá em Belém do Pará. A fotografia que me despertou um olhar, uma grande angular, de começar a ver o mundo diferente. E aí eu falei, agora eu vou fazer teatro, vou fazer dança. Isso lá em Belém. Então Belém me iniciou como um artista. E a Bahia foi o lugar onde que eu régua e compasso, né? Onde que eu fui fui procurar academia, porque infelizmente ainda em Belém do Pará não tinha a faculdade, e eu só sei fazer isso. Eu estava falando para os meninos, o que você sabe fazer? Eu fazer graduação do quê? Eu só sei fazer teatro, só sei fazer dança. E fui para lá, para a Bahia, fazer a UFBA, né, em licenciatura em teatro, e comecei a dançar na Companhia Vila Dança, Teatro Vila Velha, de Márcio Meirelles. Então, Danilo é esse é não território, ao mesmo tempo, não raiz. Eu estou em todos os lugares, assim, né, até dessa diáspora forte, né, no meu sangue que corre. Então, sempre viajando, sempre me alimentando de outros lugares, que faz parte do meu processo criativo. As imagens são fortes nos meus processos. E um gestor cultural, né? Um gestor cultural da Fundação Cultural do Estado do Pará, onde ali também eu tenho todo um cuidado de trabalhar com esses artistas das outras cidades do estado, que eu não gosto de falar de interior,
interior é muito frágil e vocês não são frágeis, né? As outras cidades de estado, com essas viagens que a gente começou a fazer para falar dos editais, falar de projetos, a gente percebe um potencial imenso, que essas cidades têm um potencial imenso artístico. Então, eu sempre gosto de falar das outras cidades do estado do Pará. O Danilo é esse, que está sempre à disposição e sempre pensando com formas de conexões com outros artistas, né? Seja lá qual for a linguagem. Aproveitando essa tua fala do interior, o que a gente percebe aí dentro da realização dessa primeira edição do festival, né? Foi um evento que ele trouxe para o centro do debate o fazer teatral, agregando com seus grupos locais que se inscreveram, com grupos de outros lugares, como Belém e Manaus, que vêm intercambiar aqui, que vêm trocar essa ideia. Mas eu acredito, como vocês, como jurados, como que foi essa experiência de conhecer esses trabalhos? O Danilo, por estar na fundação, certamente já navega aí pelo nosso estado, então sabe que existe essa quantidade de talentos nessa Amazônia Central que a gente está, né, no Tapajós. Como é que vocês enxergam esse evento, essa potência que ele traz e, acima de tudo, eu acho que oportunidade? Para vocês terem ideia, nós temos uma mostra de teatro na cidade, que acontece no segundo semestre. Ou seja, a oportunidade dos grupos de teatro em um evento estruturado de se apresentar era praticamente um por ano. Sim. E a maioria desses grupos são grupos associados à entidade, no caso a ATAS, né? Então, quando o Helder e Elisângela criam um evento no primeiro semestre, você está mudando esse calendário e dando certamente mais oportunidades para outros grupos, para os outros atores estarem ali, além da capacitação que existiu, né, que foi um momento de muita troca entre o oficineiro, a pessoa que estava ministrando o workshop e o público. Então, dentro desse bom de informações, como é que vocês enxergam o Festival de Teatro Tapajós? Olha só, primeiro eu sou super agradecido de participar desse evento, né? Foi um evento muito brilhante. Eu conheci o Helder em Macapá, ele estava saindo da universidade, e a gente tem conversado bastante há muito tempo para minha vinda aqui para Santarém. Eu não conhecia Santarém, né? Um lugar riquíssimo, com grandes artistas, com pensadores potentes, e antes de mais nada a gente pensa a figura do festival como um processo de gestão, né? Que é necessária, todos os artistas precisam entender sobre gestão, sobre produção, sobre pensar a sua arte, intercambiar, e aqui a gente não veio como jurado para poder criticar no sentido de machucar, mas no sentido de troca, de afeto, de reflexão, de pensamento, de troca. E eu vejo que essas ações que o festival promoveu e promove, sendo essa a primeira edição agora e o outro que acontece no segundo semestre, são processos muito importantes desse encontro. E através dos encontros a gente aprende, né? Os griots diziam isso, né? Sim. Os contadores de histórias, quer dizer, a gente aprende no dia a dia, no fazer, no encontro, na troca, nas realizações, no ver, a gente aprende muito, né? Eu, lá em Goiânia, tenho uma companhia muito bacana que traz os grandes espetáculos do Brasil para lá, de todas as regiões, que é a Cíntia Botelho e o Marcelo Botelho. O Marcelo Botelho faleceu esse ano passado, e eu, com 18 anos, cheguei para eles um dia e falei assim: bem, são muito ricos, na época traziam grandes espetáculos, desde Circo Imperial da China até, enfim, Débora Coker, até grandes espetáculos do Eixo Rio São Paulo. E eu olhei para lá, para dentro para a porta do teatro, e falei: bem, eu vou chegar para eles e vou perguntar. Eu tenho 50% de chance de receber um sim. Eu cheguei para eles: olha, eu não tenho dinheiro, eu sou um estudante de teatro. Lá eu fiz parte da primeira turma de graduação em teatro, em bacharelado, e fiz parte da primeira turma de mestrado da Universidade Federal de Goiás. Então eu cheguei: bem, o que eu vou pedir para ela é: Cíntia, você pode me permitir assistir todos os espetáculos, porque eu não tenho como pagar por isso. Ela falou: por você ter sido honesto comigo, hoje você vai assistir tudo que eu trouxer aqui em Goiânia. Então eu assisti mais de 300, 400 espetáculos vindo do Brasil inteiro para Goiânia, sem pagar um centavo.
e eles se tornaram amigos, e hoje ainda assisto, eu ligo para ela e falo assim, olha, tá chegando tal espetáculo, você pode me permitir assistir? Então, assistir o outro, compreender o que o outro está pensando, está fazendo, está formando, está discursando, né, é muito importante para a nossa formação. Até mesmo porque na própria graduação, se você pensa, por exemplo, na área de dança ou na área de teatro, a formação acadêmica, hoje no teatro principalmente, a gente estuda todos os grupos que são estudados, são grupos de fazer. O Din Theatre, se você pensa num Berliner Ensemble, você pensa num Wuppertal Theater, você vai pensar em grupos que são descontentes com a sua estrutura local, com o seu contexto atualizado, e ele vai bater de frente juntando pessoas que querem discutir a realidade e bater de frente com aquela política, com aquela economia, com aquela cultura que está sendo produzida, pensada, articulada. Então, olha que interessante, a gente passando por um processo de formação acadêmico, estudando os que fazem, né? De Gerald Thomas até, sei lá, o próprio, enfim, são N grupos, grandes grupos e grandes autores que a gente estuda na universidade. Então, essa troca é muito importante e o festival traz isso, né? Porque encontra pessoas de Manaus, pessoas de Goiânia, pessoas do Pará. Um leque, né, de espetáculos, de nuances, de angústias e vontade de falar que às vezes não tá na minha bolha. Aí eu saio da minha bolha para ver o que realmente o grupo de Manaus está falando, qual a vontade, né, de falar. E essa descentralização também é importante de a gente falar, né, no território paraense, de acontecer num lugar que não é em Belém. Está acontecendo em Santarém esse festival, que vai ser e já é um festival referência, um festival que eu tenho que me deslocar para vir até aqui, né? Esse deslocamento, eu estou nesse lugar, e esse deslocamento corporal das pessoas saírem das suas regiões do estado do Pará e de outros estados e se deslocar, não só o grupo de teatro, mas eu como espectador, a plateia, saber que tem um excelente festival aqui, que tem uma curadoria séria, uma produção séria, que faz você ir, né? Que aí eu falo de um turismo cultural, né? Que é importantíssimo, né? O turismo não é só praia, o turismo também é um bom teatro, um bom espetáculo, e deu para perceber no festival essa história do público indo mesmo para ver, por causa que tem uma divulgação forte, tem uma seriedade, o projeto já tem um caminho sério de outras produções e você vê que a plateia está indo. Formação de plateia, que é importantíssimo. É o que a gente vê, né? A gente vê essa palavra que você traz, a seriedade, no nosso trabalho é tão interessante, porque a gente pensa em seriedade quando você vê uma comédia e através de um riso frouxo você acaba refletindo sobre um processo político-econômico que você está vivendo, né? Isso é muito importante a gente pensar nesse sentido, assim, desde um palhaço com todos os seus equipamentos técnicos e artísticos, até uma comédia de costumes ou até um drama solo que se juntam no mesmo espaço e ali fazem um teatro mais performativo, uma dança-teatro, enfim, que se encontram no mesmo lugar e ali todo mundo sai pensando, a plateia sai pensando, sai refletindo, os artistas que entram naquele encontro, né? Porque onde mora esse processo de interpretação? Sai daquilo que está sendo discursado num palco e parte desse encontro com aquele que assiste, que recebe a recepção, né? Então, esse encontro é muito importante e é muito sério e é muito importante. Sim. Quer dizer, o nosso trabalho é necessário para a sociedade. O trabalho dos artistas, da cultura popular, dos fazedores, dos bailarinos, dos dançarinos, dos mestres de cultura são muito importantes a gente parar para escutar, para ouvir e para... Não é dar voz, é abrir a escuta. Porque a voz, ela já existe. E atualiza a gente, né? Atualiza a gente como fazedor de teatro, fazedor de cultura, a gente está sempre atualizado. Porque a gente, vendo esse leque de espetáculos, muita coisa foi atualizada agora, nesse momento, no meu download do Danilo, né? Eu falo, baixar download. Né? Então, a gente faz um download de informações, de estética,
do que uma companhia daqui de Santarém está propondo, do que o de Manaus, do que o de Belém, do que cada um propõe, e aí a gente mexe a gente nos nossos trabalhos, né? Com certeza, sem Eu pego uma fala do Bruno aqui, quando ele fala da gente se assistir, né? Ou seja, eu sou fazedor de cultura, sou ator, e vou prestigiar o determinado espetáculo dos grupos que acontecem na cidade. Essa é uma bandeira que a gente sempre levanta aqui, né? A gente sempre diz o seguinte, são centenas de artistas, né? Nessa região. Acho que eu já falei para vocês, só da galera ligada a quadrilhas, são pelo menos aí de 4 a 5 mil pessoas envolvidas nessas festas juninas que acontecem na região. Então, imagina se a gente consegue o teatro, que eles também, de alguma maneira, também fazem teatro nas suas apresentações. Se a gente consegue conectar essa galera para que essa galera também seja público da gente, e nós vamos lá em junho vê-los no Festival Folclórico, e há esse intercâmbio. Só de fazedor de cultura, se pensarmos, a gente sempre vai ter teatro cheio, né? Então, é uma lição de casa a gente sempre tentar fazer com que os nossos estejam presentes nesses momentos, né? E aí eu aproveito e falo, e faço um link com essa formação também paralela que o festival trouxe para o público, né? Qualquer pessoa poderia se inscrever. Algumas oficinas mais específicas, mas no geral tudo bem amplo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, dessa importância desse contato com formação, por ter um certificado que vai ajudar lá no processo de portfólio, currículo para Aldir Blanc II, para Paulo Gustavo. Isso é importante, né? É um legado que vai sendo construído mesmo numa primeira edição. Essa é uma camada, né? São em camadas o festival, esses festivais, quando a gente pensa. E essa é uma outra camada dessa formação, que é importantíssimo, porque não adianta você pensar numa estrutura enorme de um projeto e somente, que não é só somente, mas só ficar nas apresentações, né? Então, esse processo paralelo, que são camadas de oficinas, de formação para um público específico das artes, ou não, que também é aberto, isso é formação de muita coisa. Formação de técnicos de produção. Essa pessoa que não está ligada à arte, mas quer fazer um trabalho de corpo, vai mexer com ela em muita coisa, que a gente não está obrigando ninguém a virar um bailarino, um ator. É uma experimentação, uma sensibilização artística, que reverbera nesse corpo para chamar mais gente, para vir ver espetáculo. Eu acho que essa camada vai crescendo em outras camadas como uma reverberação de processos. A gente está aqui no podcast na Proa também falando sobre isso, também é uma reverberação, porque vai ter gente ouvindo a gente, vai ter gente ouvindo, falando, isso daí que o Bruno falou é interessante, ele tá falando. Isso tudo são reverberações que vão para o próximo festival, vai estar muito mais forte, se pensar em outras coisas. Enfim, eu acredito que é isso. Quanto mais ações dentro do festival, além das apresentações, tá valendo e é importante. A academia já começou a pensar nessa questão da experiência como um elemento importantíssimo, né? O que é uma experiência? É uma vivência com reflexão. Então, assim, é necessário que, por exemplo, haja dentro dessas atividades todas de formação, esses encontros, porque traz informações diferenciadas e vai fazer a reflexão, vai trazer reflexão. Quer dizer, nossa, eu tenho um grupo de quadrilha, como é que eu produzo isso? Como é que eu vendo isso? Como é que eu organizo o meu figurino? Porque ali a gente tem um processo cultural popular incrível, né? De muita importância, de muita reverberação do local, das pessoas que se juntam, dos seres que se mobilizam para estarem juntos, para levar alegria, para levar informação, para levar o talento, para levar dança, para levar, enfim, as estéticas que são pensadas ali. E a gente tem que aproveitar ao máximo. Eu, por exemplo, aproveitei as atividades paralelas, vou fazer... Aliás, o melhor aluno. Melhor aluno. O que é interessante é a provocação desses outros lugares, dos capoeiristas, dos quadrilheiros, dos bois, dos dança,
não saber, entender que esse mundo não é paralelo, esse festival. Eles têm que estar dentro, Tá tudo inserido. integrado. E, sim, fazer as oficinas, porque não é nada paralelo. Porque a gente vê que no final da história, se o cara tá aqui, tá oferecendo, né? O festival ofereceu várias oficinas, né? E a gente viu que teve engajamento de pessoas indo fazer essas oficinas. Quanto é importante uma pessoa de capoeira, das outras artes que estão ali, que talvez não estão ali no palco agora, nesse momento, talvez no próximo festival pode estar, tá ali fazendo as oficinas de produção, de corpo, etc e tal, porque não é paralelo, não tá rolando uma coisa aqui, tá tudo muito junto e misturado. E uma coisa que eu ouvi muito no festival, e que é uma coisa que eu até dei uma fala, é que, é porque aqui a gente não tem, não ouve. Eu falei, para esse núcleo que a gente viu, não dá mais para ouvir isso. Porque, por mais que essas pessoas que estavam no festival, os atores, tinham acesso ao mínimo de uma internet. Aí eu sempre falo isso quando eu vou para as outras cidades do estado, e falo, mas fica difícil, a gente não fica sabendo dos editais. De algumas pessoas eu sei que é uma comunidade quilombola que está mais longe, uma comunidade indígena, uma comunidade que está mais longe da cidade, do centro. Agora, essas pessoas que às vezes reclamavam comigo, eu falo, você não pode, porque você deve estar sabendo quem está no paredão do BBB, né? À toa. Então, você tem que saber entrar no site da fundação e saber se inscrever e saber que existe um curso online de produção com o Bruno, que ele está fazendo lá em Goiânia, entendeu? Ele está falando sobre o corpo lá, entendeu? Não dá mais, não posso mais ouvir isso, entendeu? Que está muito ligado a essas oficinas que foram oferecidas no festival, etc e tal. Não dá mais, não perdoo mais. Eu posso ver para essas comunidades que são mais afastadas, que a gente sabe, a gente é água pura, nosso carro, nossa rua é nosso rio, e aí algumas comunidades, sim, a gente pensa, tá, tudo bem, poxa, a gente tem que ir lá, sim, por obrigação do Estado, de um Estado, que às vezes não está presente, e da gente como artista produtor, que também tem que estar lá, que nós somos muito importantes, a gente se afastou muito desse processo por um bom tempo, a gente tem que voltar. Então é isso, está tudo muito ligado, então não dá para mais ouvir isso. Porque é uma cidade... Não, Santarém é uma cidade grande pra caramba, né? Então, outras cidades têm internet, sim. Não, porque eu falo, do TikTok você tá sabendo, né? Do rebolado TikTok. Então, você esquece. E vai ver os editais, se você é o produtor, etc. Não dá mais pra ouvir isso, né? Sendo pegar um pouco mais pesado. Que tem a ver com essas procuras desse outro lugar que é ir ver espetáculo, mas ir também as pessoas que querem, não é obrigar todo mundo, mas participar dessas oficinas, porque a gente sabe que aqui, inclusive, tem muitos agentes culturais, muita gente que faz cultura, que às vezes está pensando que uma coisa é uma e uma coisa é outra, e não é, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E dentro desse processo, vocês são convidados a vir a Santarém como jurados. Isso, até onde eu lembro, enquanto fazedor de cultura ligado ao teatro, é inédito a gente ter esse momento, como aconteceu no festival, que você tinha o espetáculo, ele encerrava, você tem uma troca com o público que é sempre muito interessante, mas depois você tem uma roda de conversa ali fechada com o elenco do espetáculo, e é onde vocês vão dar o feedback das anotações que vocês naquele momento estavam realizando ali na plateia. E como assim que vocês acham que foi? Vocês que já estiveram em outros festivais, vocês que já estiveram do lado do ator, né, do lado de cá sendo avaliado, o que a gente pode ter como principal mensagem desse processo de avaliação e desse processo de júri, que neste caso para a gente é novo? Então, talvez alguns atores dentro desse processo tenham ficado nervosos, ansiosos para ter esse encontro com vocês, né? Principalmente, acho que a galera de Belém e Manaus talvez nem tanto, mas os nossos artistas, e eu digo isso porque o Papa Chibé, por exemplo, a gente pensou em se inscrever e a gente, em algum momento, a gente falou... Ficou com... A gente falou, você vai ter júri. E a gente ficou... será que vamos, será que não vamos? E aí... Depois a gente tentou mobilizar o elenco, não conseguimos, aí tivemos a desculpa maior. Mas a gente ficou reflexivo sobre ter júri, sabe? Sobre esse feedback. Que eu vi, foi maravilhoso, sabe? Eu acho que as falas de vocês, ou o que vocês apresentaram para os grupos, são caminhos, sabe? Moldar, né? Lapidar aquilo que já está ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo, dessa receptividade,
e de estar de outro lado, né? De estar agora não julgando exatamente, mas ali contribuindo para aquele espetáculo melhorar, para aquele espetáculo ser maior ainda. A palavra é essa, contribuição mesmo. O Danilo falou uma palavra ontem que a gente não veio aqui para redirigir, né, o trabalho. A gente veio para contribuir, a gente veio para trocar algumas informações e pontos de vista. São os nossos pontos de vista que o nosso olhar técnico, o nosso olhar categórico, o nosso olhar de artista. A gente traz algumas motivações e umas cutucadas para trazer reflexão. Então, nada mais além disso. A gente não está aqui como ditando regras ou vomitando regras. A gente está trazendo pontos de vista que podem contribuir para aquela obra, que podem motivar, que podem trazer um outro olhar. Às vezes a gente passa alguns momentos dos nossos espetáculos que o olhar de fora é importante, né? Quando a gente apresenta pela primeira vez, quer dizer, a essência das apresentações é o quê? O texto, o ator e uma plateia. Sim. Né? O texto, um bailarino e uma plateia, quando a gente vê a dramaturgia, os discursos, como é que eles acontecem, né? Isso só se realiza através desse encontro. Quando esse encontro acontece, há muitos pontos de vista. E quando se abre primeiro para conversar com a plateia, para a plateia trazer perguntas, para trazer dúvidas, para crescer com aquele processo formativo, e também para nós, depois, que através das nossas anotações, das nossas reflexões, do nosso pensamento, do nosso fazer, a gente traz essa contribuição. A palavra é essa, é contribuir com o processo de formação do grupo. E ele vai optar por aceitar aquilo ou não, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo vai trazer algum tipo de modificação no processo dele, porque muitas vezes a gente passa batido em certos quesitos, né? Passa batido em certos momentos que o olhar de fora nos traz o pensamento. É isso. Eu acho, antes do Danilo falar, eu acho que um ponto bem importante que eu vi de todas as observações que vocês 5 fizeram, eu acho que vocês contribuíram muito na questão do roteiro dos grupos, sabe? Se havia alguma lacuna, se havia algum processo ali que estava faltando, vocês foram lá e perceberam essa narrativa, né? Acho que isso foi muito interessante, Danilo. Não, para mim foi a primeira vez de ser jurado de teatro, assim, de festival. Às vezes eu sou jurado de quadrilha e outras coisas. E parecerista, ok, eu sou parecerista de editais, também faço editais. Mas a primeira vez que eu sou jurado, assim. Helder e Elisângela foram muito certeiros nessa escolha. Senti falta de uma mulher. 1, 2, 3. Mas foram muito certeiros, assim. Acho que pelo carinho que a gente tem, eu estava falando dessa coisa da relação de afeto. E a gente se deu muito bem, né? A gente não se conhecia. Não se conhecia. E na hora da escolha, como seria essa edição desse texto, se ia ser ponto, não ponto, né? E a gente falou, não, vamos fazer um ensaio poético e né, o resultado final escrito, né? Escrito, esse documento. Um documento escrito. Um documento escrito, poético, de alguns toques que a gente deu para os grupos e fazer quase um manifesto, né? Que acho que a gente pode pensar nisso para a próxima. Termo, né? Esse manifesto com todo carinho, né? Porque não tem, né? Essa coisa de jurado, né? A gente pode mudar de nome para o próximo festival. Quem seremos nós, né? Porque é isso. E foi bom. Foi como experiência, foi bom. Acho que esse carinho que a gente teve um pelo outro, de entender na compreensão da hora que a gente estava digitando, e falando, acho que isso não, e vamos, aceita a proposta, né? De se ouvir também. Ou se ouvir, a gente se ouviu o jogo muito. Teatral, aceita a proposta do companheiro, né? Nessa improvisação. Isso. Do contato, improvisação, da improvisação do jogo, da fala, a gente também jogou isso como esse técnico analisando também. Era teatro o tempo todo. As nossas análises eram teatro o tempo todo. Muitas cenas apareceram. Abrir mãos de certos momentos. E muitas cenas também, apareceram, né? Muitas risadas, que é maravilhoso. Isso é legal, a brincadeira existe, não é uma brincadeira sem compromisso, é uma brincadeira que tem que existir, porque a gente faz parte de um teatro, o teatro joga, o teatro brinca. E também apareceu isso na hora do redigir o texto, de como foi muito leve, fantástico. Que quando falou jurado, eu senti um peso, né? Falei, meu Deus, eu nem tenho essa experiência toda, e nem, né? Mas quando vieram os outros jurados, tão leve quanto, e como decidimos fazer o processo,
deu esse resultado. Que foi A bem conexão foi muito boa desses jurados, né? É. Lembrando que tá aqui o Danilo, tá aqui o Bruno, mas a gente teve aí o Michel, que esteve conosco, o Leandro Casola da UFOPA, né? E o Roosevelt também, queridão, que estava aí Fantásticos. dentro Todos desse processo. Ou fantásticos. seja, 5 mentes, né? De vivências diferentes, de lugares É. diferentes, trazendo ali o seu ponto de vista, a sua É contribuição importante para dentro desse olhar processo o criativo. olhar do Roosevelt, porque ele é um técnico, ele é um, né, iluminador, e ele dava uns toques muito importantes que eu não via. Eu não Trazia para nós as questões das visualidades. das visualidades, que é a área dele, da parte técnica. Isso é importante a gente saber que não só os diretores, né, os dramaturgos, mas tem que ter num jurado essa equipe, um cenógrafo, um iluminador. E o ponto de vista, acho que que do Roosevelt também é muito importante dentro desse contexto de que a gente não está trabalhando dentro de um teatro, né, das suas maneiras adequadas, Perfeito. digamos assim, mas ainda assim, com criatividade, com um olhar mais clínico, a coisa pode fluir para que aquele trabalho seja melhor ainda, né? Mesmo com a luz sendo de LED, não sendo uma luz focada, não ter determinada possibilidade, Sim. mas ainda assim essa contribuição se faz necessária. Eu já aproveito dentro desse contexto e pergunto para vocês, a Amazônia, ela tem... A gente sempre diz assim, a gente olha para a Amazônia no mapa, né? Um blocão verde. Mas a Amazônia, ela tem as suas peculiaridades. Então, cada lugarzinho desse lugar enorme, dessa mancha verde no mundo, né? Nessa terra de superlativos, a gente vai encontrar gente diferente, histórias diferentes, né? E o que você, na tua experiência em Macapá, e o Danilo, na experiência dele em Belém, pessoas que nasceram, né, em outros lugares, mas que aqui na Amazônia, de alguma maneira, se inspiraram, encontraram caminhos. O que vocês analisam dentro desse aspecto, esse teatro amazônico? A gente pode dizer que tem umas características especialmente nossas. Eu acho que uma delas já é a vontade de fazer, porque a gente já começa cheio de desafios, né? A gente não tem escola de teatro, a gente não tem faculdade de teatro, a gente começa porque gosta, e muita da nossa inspiração, ela vem do cinema, ela vem de outras artes, vem da televisão, ela vem de espetáculos temporários que passam pelos municípios, né? E eles vão, às vezes, ali você vai assistir um espetáculo, às vezes, que vai passar só num dia, e aí tu vai dizer, eu quero fazer aquilo, eu sei fazer aquilo, ou eu tenho vontade de estar ali, né? Essa importância desse teatro na floresta, conectado com essas histórias. Olha, eu tenho uma frase que eu me lembro do Guimarães Rosa, que ele dizia o seguinte: conta o seu quintal que você vai encantar o mundo. Perfeito. Né? Isso é muito interessante nesse sentido. Eu consegui fazer um circuito de passar em algumas capitais e eu vejo cada uma com seus detalhes, assim, né? Macapá, por exemplo, eu senti os atores muito cantantes, né? Que cantam muito, e vocês têm um clima super úmido, que faz com que o corpo se torne mais... tem um molejo diferente do Sudeste, que tem um molejo do clima do Sul, né? Então, assim, pensar nesse Nós regional... respiramos água, a gente respira água. Respira água, então traz esse corpo fluido, né? Esse corpo que o calor movimenta, que o calor traz, né? Que traz essa fluidez da água, como o Danilo está falando, né? Você pensa, por exemplo, um Chicão lá na Rondônia, que trabalha com bonecos, com toda a linguagem da Amazônia. Você pensa, por exemplo, no Teatro de Rua do Acre, que, por exemplo, você tem Lolino Lenine com a Cia Vice-Versa de lá, que traz um teatro de rua no Mercadão de Rio Branco, com aqueles corpos todos, com aquele calor breados que mela, né, que traz uma voz que baila junto com esse corpo e que se movimenta num espaço, o espaço regionalizado, que traz a linguajar, que traz essas estéticas locais todas, né? Todos muito atentos, assim. Eu não conheço Manaus ainda, né? Mas... O colega já convidou. Já tem o convite do Michel. Vamos reforçar aqui, viu, Michel? Está registrado agora aqui na Proa. Aqui pra cá, Fomos convidados, vamos todos. Exatamente. Então, é esse corpo que sai dessa terra, que se movimenta nesse calor, que traz essa fluidez da água, esses caminhos que você fala que é tão interessante. As estradas são os rios, né?
Nosso carro é nosso barco. Exatamente. E eu acho muito importante entender isso, sabe? Então, sempre muito importante a gente entender que a história traz, por exemplo, que formalmente a nossa história teatral começa na Grécia Antiga, mas na verdade o teatro ele surge junto com a humanidade, Sim. em tempos acontecia remotos, em Já movimento, estava em acontecendo espaços diferentes ao mesmo tempo, né? Épocas e tempos diferentes. Até o próprio Eugênio Barba vai trazer a antropologia teatral, que você tem esculturas de vários momentos diferentes, de várias culturas diferentes, de pinturas rupestres, com esculturas de outros movimentos, e que, de uma certa forma, isso tudo se interliga, se comunica. Mas sempre muito importante a gente não olhar o terreno do outro como o melhor que o meu. O meu terreno é o terreno que comunica com o mundo. E isso é que é muito importante. Pensar nessas localidades, nesses espaços que elas se encontram, e isso vai comunicar e vai tornar aquilo primoroso. Essa coisa do terreno é interessante falar, mas ao mesmo tempo eu vou falar uma coisa bem bairrista. Eu acredito e tenho uma certeza, só a gente precisa saber mais disso. O norte é a bola da vez. O norte é a bola da vez da cultura. Só precisamos entender melhor e acreditar mais nisso, enquanto gestores, produtores. E não deixar, aí eu falo uma coisa meio assim, eu deixo entrar, mas quem fala de nós somos nós. E quem a gente deixar, né, amigo? Porque eu sei que você passou por um processo de falar sobre. Quem a gente deixar para falar direito. Então, porque os outros estados fazem isso, e não é uma guerra que eu estou falando de guerra, mas a gente valorizar a nossa cultura, porque quando eu chego na Bahia, a Bahia fala forte deles, eles estão aí firmes e fortes. Pernambuco, ok. E se fazem presentes. E se fazem presentes. A gente só tem que, agora, saber que nós somos a bola da vez. Nossa gastronomia está invadindo o mundo. Sim. E o nosso teatro também tem que fazer isso. Nossas artes cênicas. Aí eu vou puxar bem para as artes cênicas. Eu sei que a música arrasa. Eu sei que a música arrasa. Está bastante presente. A música, mas as nossas artes cênicas têm que invadir o mundo com grandes gestores, como você como o Helder Elisângela o grupo todo e fortalecer isso, sabe? Vender esse produto de uma maneira, é um produto de venda, porque nós somos bons pra caramba, sabe? É isso que me faz ficar aqui, inclusive. Fiquei 10 anos Eu acho que bons e generosos. E generosos, com generosidade. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de que a gente é a bola da vez, velho, sabe? A gente tem toda essa... Aí a gente tem esse imaginário amazônico é nosso. Sim. E a gente que pode lidar, dissolver, formatar, concretar, é nosso. Ocupar essas estradas, rios, né? Que precisam, que necessitam e que tem todo o respaldo dessas artes todas. Assim, se acreditar como fazedores, como produtores, como donos do seu espaço. Sim. Certo. Eu aproveito também para falar sobre projetos culturais, sobre essa ideia aí que a gente teve. A gente passou por um processo pandêmico bem caótico. Santarém não foi diferente do resto do país. Mas eu digo, eu observava 2021, 2020, 2021 e 2022, esses 3 anos. E aí vem Aldir Blanc, que foi um grande impulsionador do fazer cultural na nossa região, sem dúvida. E a gente conseguiu observar, e a gente sempre fala disso aqui quando a pauta é cultura, a quantidade de trabalho bom que saiu do papel. Ou seja, estávamos ali doidos para produzir algo, mas a gente esbarra na questão do recurso, esbarra na captação, né? E dentro desse processo a gente vai lá e consegue realizar os nossos sonhos, né? Ou seja, a gente começa, eu digo sempre, a engatilhar com relação a escrever projeto, porque a Lei Aldir Blanc ela é emergencial, então os critérios de avaliação desses editais, como o Danilo sempre fala, eles também são emergenciais, ou seja, é para você liberar aquele recurso que está ali, mas a gente começa a ver que uma série de produtores, né, vão se atentando aos editais agora, da CMA, né, claro,
aos editais da Rouanet e aos editais que vão vir aí pela frente de iniciativas privadas, etc. Então, eu queria que vocês falassem desse processo e da importância de nós nos empoderarmos com relação à captação de recursos, o produtor, o fazedor entender que ele tem mecanismos do Estado, mecanismos do município, mecanismos do governo federal para captar recursos e realizar o seu sonho. Bem, é importante a gente entender que a gente faz parte de uma parcela da sociedade muito importante, né? E que a gente também tem direito a uma parte econômica disso tudo. Isso aí existe e a gente precisa entender de que forma a gente encontrar caminhos para poder realizar esses pensamentos, essas vontades discursivas de atender aquele público, de atender aqueles nossos anseios. Então, a gente tem uma série de mecanismos, né? E a gente tem que aproveitar os processos formativos, você ir atrás, se encontrar. Existem editais estaduais, editais municipais, editais federais, internacionais que trazem possibilidades inúmeras. Você tem o Iberecena, por exemplo, que você faz intercâmbios incríveis na América Latina, Espanha e Portugal. Espanha, Portugal, alguns países da África. Exatamente. Então, você pode, por exemplo, fazer encontros com pessoas desse sentido. São residências, inclusive. São bem pegadas em residências e tal. Ou os editais estaduais, tanto de incentivo quanto de prêmios, né, que são importantíssimos assim, para a realização dos sonhos mesmo. E a gente precisa se ocupar desse espaço. Os gestores, as pessoas que organizam esse movimento todo aí, na política toda, tem que entender da nossa força, do nosso querer, da nossa parcela por direito. Sim. Por direito de ocupação, o Estado, o município, tem que bancar as interligações internacionais para poder saber que nós existimos e que nós temos parte desse... Somos trabalhadores. Somos trabalhadores sérios. Sérios, que desdobra com mais trabalho, contrata mais gente. Eu vou falar como técnico agora, né? Fazer essa chamada também é importante. Essa parte de editais, de projetos e vou fazer essa chamada, assim, entrem no site da Fundação, fcp.pa.gov.br, abrimos vários editais de audiovisual, artes visuais, artes cênicas, estão ali, tá? Foi um prêmio de 6 milhões agora, 200 prêmios, e vai sair agora um de pesquisa e experimentação, que é o nosso carinhoso edital, que a gente gosta muito, que é a possibilidade que a gente faz esse artista sair um pouco da cena e pesquisar, né? Banca ele para ele sair um pouco do sufoco. De repente é um professor de dança que ele pode deixar de dar aula em 2 ou 3 academias e esse dinheiro consegue pagar ele para ele ficar só em casa pensando nesse processo de corpo, de pesquisa. Dando um exemplo, que é um edital de pesquisa e experimentação, que não tem uma obrigatoriedade de ter um resultado maravilhoso, porque já que é uma pesquisa, você mistura os químicos, pode ser uma grande explosão, mas eles vão ter acompanhamentos de técnicos, né? E porque muitos resultados, você vê que tem uma molécula ali que fala, entendi o que ele quer fazer, né? Ele falou uma coisa, não deu nessa, mas entendi, né? É isso que a gente permite, então, né? Não tem essa... E falar que a gente está com o edital de credenciamento também aberto, que é para os artistas, professores, né, que dão aula das linguagens, dança, teatro, circo, música, se inscrever, porque a gente quer contratar o artista local para dar oficina. Só se a gente não tiver um artista específico, que a gente vai contratar talvez de outra cidade. Esse credenciamento está servindo como um mapeamento também, e saber quem são vocês que estão formados nas áreas e credenciar. E falar para esse artista que o Estado tem, sim, por obrigatoriedade de fomentar, né? Porque pagamos nossos impostos e, né, queremos cultura. Todo mundo quer cultura. Mas entender também que essa relação paternalista não pode estar forte, né? Que sempre o Estado tem... Porque às vezes eu vejo assim, ganhei o edital, né? E aí fica esperando de braços cruzados outro edital sair para, assim, não, calma. E às vezes quer inventar outra coisa para ganhar o edital novo. Desdobra esse teu trabalho. O projeto de pesquisa e experimentação é um desses. Você mostrou uma sinapse do seu trabalho.
você já tem uma chancela da fundação de projeto de pesquisa. Agora você pode pular para um ANE, para um Funarte, que é isso como cresceu o meu projeto. Comecei de pequenininho. Então você vai ganhando, continua com ele, desdobra ele, puxa ele, esgarça ele. Da pesquisa você pode passar por uma montagem, de uma montagem com uma circulação, de uma circulação, e aí vai. E vai cair lá na academia. Você vai falar lá sobre a tua poética do teu trabalho. Então esgarce ele. Eu acho que eu falo às vezes que é meio um pulo do gato isso. Não preciso toda hora ficar inventando a roda, uma nova pintura. Grandes artistas sempre falam isso. Não, minha arte foi sempre assim, eu fui desenvolvendo. Eu nunca fiquei inventando, eu fui esgarçando o meu trabalho. Não é falta de criatividade, isso é muito mais, inclusive. É esgarçar o teu trabalho. Então, entender isso, que quando a gente fala de um trabalho inédito, por exemplo, mas se você tem um trabalho que está ali e você quiser esgarçar, falar de um outro recorte, fale dele, que a gente vai entender como um trabalho inédito. E acho que isso é um pulo do gato de perceber que nem sempre eu preciso ficar inventando vários espetáculos. O pessoal de dança sempre está querendo inventar. Não, esgarça teu trabalho, aumenta, agora vai falar daquilo, transforma em videodança teu trabalho que estava lá no palco, agora ele vai virar videodança. Tudo formato, né? Os formatos, né? Os formatos. E essa coisa da pandemia foi fantástico, a gente descobriu outros lugares, né? Que é o celular, filmar, fazer. Mas graças a Deus ele voltou, porque o presencial é muito melhor. É muito bom e, enfim. O aplauso, a troca com o público era muito boa. O encontro. Nós gravamos aí, acho que do Papa Chibé, pelo menos 2 ou 3 projetos que foram para o digital. E o Acarajé de Jesus, que é um espetáculo nosso, da qual eu interpreto. Eu confesso para vocês que a cada cena que a gente gravava, eu sentia falta de alguém. Sabe do aplauso? Claro, a gente estava sentindo tanta falta disso que a gente se aplaudia. Sim, né? Claro. Mas assim, a falta de feedback, gente, de sentir as pessoas, de sentir a plateia, foi bem caótico. Então, dentro desse processo, essa ausência, graças a Deus que tudo nos fez melhorou. refletir de muita coisa, claro, porque isso foi uma coisa de filme de ficção científica, essa pandemia, né? Coisa que a gente vê nos filmes. E aí tornou realidade. Tomara que os marcianos não invadam, porque próximos filmes falam disso agora, né? E os zumbis. Tomara que, enfim, mas vamos estar preparados, porque pode acontecer. E, queridos, o que vocês, neste ano de 2023, Bruno Quirino, além de vir conhecer a Amazônia, além de estar no Tapajós, estão aprontando ou pretendendo aprontar aí neste ano? Fala um pouquinho dessa perspectiva. É um ano aí com grandes possibilidades. A gente tem a retomada do Ministério da Cultura, algo muito importante para não só político, mas é uma maneira de a gente se sentir incluído, humanamente na política nacional. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí Paulo Gustavo chegando, a gente tem o Aldir Blanc II, ou seja, e várias outras possibilidades, né, com outros fundos do Estado, do governo federal, para a gente dizer assim, ao menos a gente não está lutando contra uma gestão que não gosta da cultura. A gente tem lutas que precisam continuar, obviamente, mas a gente vai ter um ano, creio, espero que seja assim, mas um tantinho mais sossegado e com projetos bons sendo planejados ou iniciando a execução. Então, eu lancei um livro pela Aldir Blanc agora, que se chama, junto com o meu orientador, né, porque foi meu projeto de mestrado, foi a minha defesa de dissertação, e se chama O que mantém o teatro vivo, ritual, fluxo, jogo e improvisação. Eu lancei ele em e-book e já está disponível na Amazon e tem umas outras plataformas também que ele está disponível, mas eu quero fazer a publicação física dele, que eu sou de um outro tempo, que eu adoro ter o livro papel impresso, né? Eu quero dar uma sequência também nesse trabalho do musical lá em Macapá, porque os meninos querem muito sair de lá, né? E para mim, o GTI, para quem quiser seguir também, conhecer um pouquinho do meu trabalho, do meu grupo, é @teatrogti no Instagram. E lá a gente tem, assim, alguns espetáculos que já estão no nosso repertório, que a gente vai dar sequência nele. Não tem previsão de montagem agora não, mas dar sequência na parte de circulação e de repensar esses trabalhos, assim, né? Repensar na parte estética dele, refazer alguns elementos deles que já tem tempo, que já estão velhinhos, já que precisam de um cuidado mesmo. Então eu quero fazer uma repaginada nesses trabalhos e colocar eles para rodar.
Hoje a gente tem o Solo Balanço, que eu faço, né, que foi a direção do Edson, a Lusa do Rússio, que está aqui comigo, veio para cá, para Santarém com a gente. Uma pessoa que eu gosto muito, que tem um trabalho muito bacana, um trabalho de luz, né, desse projeto que a gente faz. Dá sequência no musical e, por enquanto, eu quero ver se eu consigo fazer alguns intercâmbios também, que são importantes para mim. São importantíssimos, assim, de dar um giro fora do Brasil. Perfeito, perfeito. Danilo Brac. Eu tô esperando o resultado de um mestrado. Quero tanto fazer sobre gestão cultural. Eu só sei falar disso agora. Não sei falar sobre a minha poética. A minha poética tá lá no palco. Não vou levar pra academia a minha poética. Não vou levar. Já sei que não vou levar. Vou falar sobre gestão, tá? É necessário, amigo, como você falou pra mim. É necessário falar sobre gestão na academia. Tá se falando muito sobre poética dos seus trabalhos. Importante, eu acho importante. Mas eu não sei falar e eu acho importante agora se falar mais disso. Vamos ver se eu passo. Vou voltar aos palcos como um ator. Difícil decorar texto. Vamos lá. A gente vai falar um pouco do imaginário amazônico, mas com pitadinhas de humor e sarcasmo, com atores amigos meus. A gente vai querer voltar, mas escrever projetinho com dinheiro, que não dá, vai sair. E como gestor eu estou viajando, né? A gente vai começar a voltar às viagens, vou voltar para cá em abril, para falar sobre os novos editais da fundação, falar sobre projetos. E voltar com o meu projeto, o meu grande amor, que é o Conexão Curimbó. Voltar com ele, que eu apresentei para vocês. Voltar com ele Necessário. e ser o Conexão Curimbó, expedição, a gente saindo daqui, né? Provavelmente. A gente sai daqui, pegar esse Tapajós, esse Amazonas, você que vai me falar para onde que a gente vai. Trompetas, Inhamundá e vamos que é Rio acima. Que é importante, que é um projeto de residência mas eu vou estar artística. nesse aí também. Vem junto. Manda seu currículo. Tá bom. É um projeto de Ver se eu consigo residência passar. importantíssimo. Projeto de residência importantíssimo, que é o encontro da gente, e também oferecer oficinas nessas cidades que a gente vai parar, conhecer os artistas que estão lá, um cadastramento também nosso, da gente entender quem está lá, gente, potencial lindo que a gente vai achar, a gente sempre vai se surpreender, porque eu sei disso, a gente sabe disso. E é isso. E o que acontecer nesses atravessamentos, né, amigo? Vamos lá. O que a gente pode deixar de mensagem para esses fazedores e fazedoras de cultura que vão estar nos assistindo, sejam eles aqui da região do Tapajós, sejam eles de outras regiões, mas prioritariamente para essa galera que está aqui na Amazônia, que tem um esforço enorme, enfrenta o custo Amazônia, ou seja, tudo que a gente produz custa mais caro, que é por causa da nossa logística. Temos dificuldade ainda de políticas públicas culturais, principalmente nos municípios, né? Essa compreensão da gestão pública ainda é muito superficial, mas a gente vem lutando, amadurecendo esse processo, e a participação da sociedade civil organizada através dos coletivos ela é essencial, e a gente vem, através dos fazedores e fazedoras de cultura, incentivando não só a galera de Santarém, mas sempre que a gente pode, a gente planta sementinha em outros municípios. Fantástico. E a nível estadual também a gente está participando do Fórum de Teatro. Queremos ocupar cadeiras no Conselho Estadual de Cultura, porque a gente entende que as demais cidades do estado elas têm um entendimento e elas têm necessidades que são específicas, e nós precisamos de representações lá com cadeira e direito à fala, porque aí a gente consegue fazer com que a política pública ouça e diga, não, mas olha, esse edital talvez tenha uma dificuldade aqui, a coisa vai. É importantíssimo. É importantíssimo, né? Saber essa realidade. Então, eu quero que vocês deixem para a gente ir concluindo, essa mensagem para essas, são centenas de pessoas que às vezes não se identificam como fazedor de cultura. Às vezes acham que o seu fazer ele não é tão grande quanto o outro. E, na verdade, não existe. A gente não fica mensurando as pessoas dessa maneira, né? Então, elas podem estar assistindo isso e talvez aprendendo, porque isso aqui foi uma conversa, quase uma aula muito boa, e se inspirando na trajetória de vocês. Acho que, antes de tudo, acreditar no ser-fazer, né? Tomar propriedade por isso, se tornar pertencente dessa ação de se executar aquilo que quer, né? Isso não é algo romântico, não, mas quando se foca nesse trabalho de se produzir cultura, a gente acha mecanismos e acha meios para fazer aquilo se concretizar, porque é necessário, né? A gente está falando de
de um elemento que é uma arte. A arte ela é subjetiva e ela precisa se concretizar através do nosso corpo, dos figurinos, dos cenários, das iluminações, dos bonecos, dos adereços, dos corpos que vão se construindo, é se tornar pertencente, fazer, porque daquilo vai... Eu vou dar o exemplo de um artista santareno que eu fiquei encantado mesmo com o trabalho dele, que mexeu muito comigo, né? Que foi o Jorge Pisa, que leva, arrasta público do jeito que ele acredita, do jeito que ele pensa, da forma que ele pensa, e ele arrasta o seu público, e ele produz, e ele tem uma equipe que está junto com ele, organizado. e ele se organizando para poder fazer o trabalho dele, que foi uma das pessoas que a gente bateu papo com ele. É muito interessante ver, por exemplo, o que ele tem de maior foco, mas precisava de ter certeza de que aquele foco que ele está fazendo, ele é pertencente daquilo. Se ele, é aquilo que ele quer fazer, ele vai... Onde ele quer chegar com aquilo? E aí você vai achando mecanismos. E aí vai tendo as trilhas, né? Que é a pesquisa. Depois da pesquisa você tem uma montagem. Da montagem você tem uma circulação. De uma circulação você produz um livro. E assim vai. Vai se construindo todos os mecanismos de rio abaixo. Ou rio acima. Rio abaixo, rio acima, rio do lado. Eu falo assim, sociedade civil se organiza, e cobrem do Estado. Eu estou num lugar que eu sempre defendo, sabe? Sempre estou lá defendendo e sendo ouvido. Eu sou filho de italiano com pernambucana, então é guerra o tempo todo. Então sempre eu estou lá falando com o meu bocão, mas a sociedade civil me ajuda muito. Quando chega um ofício pedindo, falando quem nós somos, eu falo, tá vendo aí? Que tem necessidade lá, nesse local? Tá vendo aí? Que aqui tá acontecendo um festival, lá em Santarém tá acontecendo um grande festival. Aí eu falo, não é loucura minha. Eu tô sabendo, eu tô ligado. Então, sociedade civil, vocês me fortalecem lá. Enquanto, sabe? De cobrança, de ler o edital que o Danilo escreveu. Fala, não, Danilo, deixa de ser louca. Entendeu? Aqui não é, porque tem coisas que às vezes a gente não enxerga mesmo, né? E que eu estou enxergando mais agora, a gente vai enxergando mais. Vocês têm todo o direito de quando sair o edital, ler. Claro que tem toda uma regra, né? Tem 5 dias para dar o feedback, para a gente mudar, repensar, ir para um jurídico, mas tem que fazer, porque a gente não é dono da verdade, a gente tenta fazer o edital o mais legal possível. Inclusive, a gente está com uma equipe muito maravilhosa, que são artistas premiados, carinhosos, que estão pensando em vocês, não no outro processo político nenhum. Mas cobrem, porque a gente está à disposição. Tem muitos colegas na fundação que trabalham por vocês e defendem muito, mas se a gente perceber mais força de vocês, a gente se fortalece lá. Perfeito. É isso. Perfeito. Gente, então, gratidão. Fala a tua mensagem para os fazedores de cultura. Fazedores, é isso que eu falei agora, né? Vamos lá. Empoderem-se. Empoderem-se e eu estou à disposição. Eu estou à disposição de dúvidas. Vão lá na fundação falar comigo na Casa das Artes, tomar café, trocar, entender. Quando for para lá, me procura. E quando eu vou para as outras cidades, tanto que uma diretora falou, Danilo, o pessoal chega aqui te procurando. Cadê o Danilo? Danilo tá onde? Eles chegam lá no Centur, né? Eu estou na Casa das Artes. Aí ela, você é procurada. Eu falei, porque a gente tem uma relação humana, sabe? É uma relação de desdobramento. Então, vai lá e procura café, porque a gente está no sujeito, a gente quer que a coisa aconteça. A gente não é esse estereótipo de um servidor público que está lá tomando café. A gente toma café, mas a gente está lá para movimentar. Não só toma a gente está café. lá para movimentar, e às vezes vem a nós o vosso reino também, né? Porque tem que vir. Sei que é mais difícil esse deslocamento, mas às vezes o Estado não tem essa estrutura toda que a gente gostaria que tivesse. Então, se for para Belém, né? Pareça lá na Casa das Artes, Danilo tá lá, tem o Smiley lá, vários artistas, não só das cênicas, para conversar com a gente, o que mais a gente quer. Aí vai tomar um café, e a gente vai conversar. Leva o ofício já com a demanda. Você é do Marajó, o que você tá fazendo lá? Legal, demanda, leva o ofício, demanda, não sei o que a gente vai, para acontecer, entendeu? Pelo menos esse primeiro contato já é alguma coisa, né, de entendimento. Danilo, muito obrigado pela sua presença. Nada mesmo. Bruno Quirino, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Na Proa Podcast. Eu quero dizer para vocês que essa jornada que nós vivemos ao longo desses dias no Festival de Teatro Tapajós, ela foi
extremamente salutar. Os momentos de troca eles foram extremamente interessantes. Eu sou alguém que eu adoro conversar, acho que vocês perceberam isso, né? Não à toa que eu tenho um podcast, estamos aqui. Mas eu gosto muito de saber histórias e ouvir, pensar possibilidades. Nós fizemos juntos muitas reflexões sobre vida, sobre arte, sobre teatro. Pensamos sobre presente, sobre futuro, né? Sobre projetos que podem ser realizados com essa conexão que o festival nos trouxe. E isso é muito importante. Nós que vivemos nessa Amazônia Central aqui, a gente faz tudo com muito esforço, né? Tudo da gente já requer muito esforço, com muito suor, porque é muito quente, né? Quente e úmido. Então a gente sua na sua literalidade para tirar um projeto do papel, e a gente faz com amor, porque isso é uma base extremamente fundamental para a gente. E ter vocês aqui, ter essa troca, sabe? Ter o Roosevelt, ter o Michel, sabe? Ter o Leandro também somando com a gente, ele é um grande parceiro lá dentro da Universidade Federal do Oeste do Pará. Né? Foi nosso parceiro no projeto Puxirum Criativo, foi parceiro do Solos. Enfim, é alguém que está ali, a sua iluminação, a iluminação que está no auditório da universidade, porque a universidade não teria como ter aquele equipamento lá, sabe? É uma iluminação muito boa, assim, é o mais próximo de uma iluminação de teatro que a gente tem oficial, digamos assim, né? Então, são pessoas que estão aqui reunidas, que estiveram reunidas para pensar teatro. Mas a gente construiu, acredito eu, que laços que vão além disso, vão além dessa experiência, além desses dias. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente e ter vindo aqui ter essa conversa, porque isso registra, isso vai ficar guardado aí no YouTube, isso pode tocar outras pessoas, isso pode provocar outras pessoas e contribuir para pensamentos, para que nasçam outros podcasts, ou outros atores, ou outros Danilos, outros Brunos, etc. Não, outros Danilos não, pelo amor de Deus. Enfim, então, gratidão pela presença de vocês, tá bom? É isso aí. Obrigado você por ter levado a gente para passear por muitos lugares, para conhecer essas redondezas todas, que foi incrível. Você é um gentleman, um grande produtor que nos auxiliou, que nos mostrou também o que é Santarém, que Santarém tem de bom. Foi incrível, né? Incrível. A condução dele. Agradecer também o Helder e a Elisângela por tudo equipe, que eles né? pensam, toda a fabuloso. equipe, né? Tudo que eles têm pensado e produzido aqui na cidade de Santarém é muito importante. Perfeito. Elisângela, que para mim, ela já esteve conosco, eu falei para ela, abri meu coração, eu falei, Elisângela, você... Ela às vezes não se dá conta, eu sempre digo isso, às vezes a gente está produzindo as coisas e a gente não se dá conta das sementinhas que a gente vai plantando, porque às vezes a gente não faz pensando nisso, né? E a Elisângela, tudo que está ao redor da Elisângela nesse festival é muito da semente que ela plantou. Desde o Helder, a Natasha na assessoria de comunicação, a Mohamed na produção, a minha presença lá. Então, tudo é fruto desse trabalho que ela desenvolveu no Sesc em Cena, né? Então, ela é a raiz disso, ela é a estrutura disso tudo. E se vocês pararem para pensar que o Sesc formou mais de 30, 40, 50 pessoas nesse período que ele existiu, mais de 10 anos, e já se vão 10 anos sem Sesc em Cena, a gente precisa dizer assim, Elisângela, você é uma guerreira, você tem muito a ver com a história da arte nessa Amazônia Central. Então, gratidão mais uma vez. A gente se encontra semana que vem, né, quinta-feira, aqui no podcast na Proa. Você já sabe, né? Se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais oficiais, lá no Instagram e no TikTok. Abraço. Saracoteando nesse carimbó.